E aí, estrelas, como vocês estão? A gente vai fazer uma tiragem para saber da vida financeira, profissional, dinheiro. Então, eu já separei a carta dos peixes para colocar aqui no centro. E aí eu vou pedir cartas para ver o que que sai. É importante que você saiba que é uma tiragem coletiva, então nem tudo vai servir para você. Você tem plena capacidade de identificar aquilo que é seu, o que não é seu não lhe diz respeito, deixa para lá, o que for seu, você pega. Beleza? Então, vamos lá, por favor, pedindo carta. Também vale dizer que se você chegou até aqui, seja pelo título, seja porque esse vídeo chegou até você, tem uma mensagem para você aqui. Ok? Então, vamos pedir carta, por favor. Opa, já voou. O navio, pedindo carta, por favor, para a vida profissional, financeira, trabalho, carreira, dinheiro, por favor. Muitas. Ó, vamos ver aqui que saiu uma. Ah, o sol! Muito bem! Assim que eu gosto, né? A gente já tem aqui navio e sol. Navio está me falando sobre várias possibilidades relacionadas a dinheiro, mas aqui o navio ele me fala de tempo. Primeira coisa que vem é tempo. Então, muito provavelmente, isso aqui está falando sobre dedicação de longo prazo que vai te trazer o sucesso que você merece. Então, se você está investindo tempo, dinheiro, ação, pensamentos, você está se dedicando a algo, vai dar frutos. O sol ele traz esse fruto, o reconhecimento dos seus esforços. Também pode estar chegando um convite que vai te trazer alguma coisa profissional que vai ser muito boa para você. Sol é uma energia muito poderosa. Para as pessoas do signo de Peixes, isso aqui está muito favorecível porque eu ouvi aqui Peixes. Então também tem um adendo aí. Esse navio, ele também me fala não só de algo chegando como tempo, mas ele fala da capacidade que a gente tem de enfrentar as tempestades. Então, para algumas pessoas, está saindo do momento de dificuldade, de tempestade, de prejuízos, vez de alguma coisa que não tenha dado certo, mas que você continuou investindo, que você não desistiu, que você enfrentou, você vai colher aquilo que você deseja. Sol é muito boa, a melhor carta que tem quando a gente fala sobre trabalho, sobre dinheiro, porque ela fala de reconhecimento, ela fala de destaque, ela fala de portas abertas, ela fala de sucesso, ela fala de prosperidade. Então, tá chegando a prosperidade aí, principalmente para pessoas que já estão investindo nisso faz tempo. Você está se dedicando, seja uma ideia, seja um local de trabalho, me vem, tá me falando de venda de imóveis. Então, para alguém que, que possa estar trabalhando com imóveis ou que tenha um imóvel para vender e que está esperando a venda desse imóvel, por exemplo, o dinheiro para se acertar financeiramente, aqui tá falando que vai rolar. Mas também pode ser que esse imóvel que eu ouvi, né? Aí eu vou ficar dizendo para vocês que pode ser, também pode ser para pessoas que trabalham com imóveis, corretagem, um lançamento, alguma coisa que te traga sucesso, que traga destaque. Eu não sei, eu não sei como é que funciona esse mercado imobiliário, mas aqui eu ouvi uma coisa como prêmio de colocação, prêmio de destaque. Eu não sei nem se isso tem. Se não tiver no mercado imobiliário e você estiver trabalhando e se dedicando, investindo seu tempo, energia e no que você faz tem alguma premiação, alguma coisa assim, aqui está muito favorável, porque eu estou ouvindo isso, que é aí essa premiação é um dinheiro extra, alguma coisa assim, mas se vem que se você ganha uma premiação é porque você mandou bem, então o dinheiro também está vindo. Vamos ver o que mais, por favor. Agora eu vou cortar para a gente ver o fundo do baralho. Carta da espiritualidade, muito bem. A carta da espiritualidade
trazendo proteção espiritual, trazendo um faixa de luz, um caminho. Então, assim, ouça a sua intuição em relação a negócios. Aqui está falando de novo para pessoas sobre imóveis, a venda de um imóvel, alguma coisa assim. Para algumas pessoas, tem uma coisa de trabalhar em casa, que também está muito favorecido, tá? Não sei se é home office, se é alguma ideia que você teve, porque essa carta da intuição, esse farol, ele remete a essa coisa assim de cair na sua cabeça alguma ideia, alguma coisa que vale a pena você fazer, você colocar em prática. Principalmente se é trabalhando dentro de casa. Eu não sei se é produzindo alguma coisa que você possa fazer dentro de casa, se é, sei lá, gravando conteúdo que você possa fazer dentro de casa. Essa ideia que está relacionada a trabalhar em casa está muito favorecido. A gente tem os lírios aqui também, trazendo uma sabedoria, porque os lírios é uma carta que fala de sabedoria, fala de coisas antigas, talvez coisas de antiquário, vender coisas antigas também, ou garimpar, eu não sei, tem uma coisa assim. Os lírios traz tranquilidade, ele traz paz. É uma carta muito conectada também com o plano espiritual, né, com a espiritualidade. Eu vou juntar lírios com navio, que são as pontas. Isso aqui me traz possibilidades de trabalho fora, ou um convite profissional, ou a chegada de alguém de longe, ou a expansão de alguma empresa, alguma coisa que você faça que vá te fazer uma viagem, uma expedição de negócio, ou fazer um curso, ou aprender alguma coisa, ou trabalhar em outro lugar, outra sede. Isso aqui está relacionado e assim, se vier esse convite, mesmo que você fique na dúvida, ai, será que eu vou? Será que eu me adapto? Será que aqui Lírio está trazendo como um caminho de paz, um caminho de tranquilidade. A gente tem o sol com a espiritualidade, fazendo outra ponta, como um momento de reconhecimento dos seus esforços, mas também como um alerta muito, muito, muito importante. Para que você tenha conquistas e que você brilhe, você não pode permitir nada mais ou menos. Quando eu digo nada mais ou menos, não deixar aquela coisa do tipo levar a vantagem ou fazer alguma coisa que não seja completamente ético, não estou nem dizendo ilegal, eu estou dizendo ético. É muito importante. Vou dizer, por exemplo, uma coisa assim que veio aqui, né? Não foram eles que falaram, foi um pensamento para tentar explicar. Vamos dizer que você trabalhe numa loja e aí você atende uma pessoa que é já um cliente de uma outra pessoa que trabalha na loja e que por acaso não é a vez, mas que a pessoa, você sabe, todo mundo sabe que aquele cliente sempre vai com aquela pessoa, mas o cliente, ele não falou quero ser atendido por fulana. Tá na sua vez, você atendeu. Não fez nada de errado. O cliente não pediu para ser atendido por fulano, mas eticamente você sabe que aquele cliente não é seu. Entende? E aí, então, qual seria a atitude ética? Você virar e falar assim: "Oi, tudo bem? Olha, fulana que sempre te atende tá aqui, você quer que eu chame?". "Ah, não, quero continuar conversando com você mesmo". "Beleza, vai ser um prazer e etcétera". Entendeu? Você precisa, se direcionar pelo que é ético. Isso aqui é muito importante. Se chegarem para você, por exemplo, com alguma coisa de ganho fácil ou alguma coisa arriscada, alguma coisa que você fala: isso não é legal", não se arrisque, porque o sol vai brilhar se você seguir os caminhos da ética. Porque é uma carta de espiritualidade que não permite outro tipo de atitude. É a mesma coisa, por exemplo, que eu resolver divulgar a Beth para vocês. Tem nada a ver com a minha ética, a ética que eu prego. Eu poderia ganhar dinheiro com isso, mas isso não é ético. Minha espiritualidade ia me destruir se eu fizesse alguma coisa assim. Não que isso me passou pela cabeça, mas é para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aquilo que chegar até você precisa ser ético, suas atitudes precisam ser éticas. Por favor, pedindo carta para dinheiro, profissão, carreira. Opa. Então, aqui o soldado de copas, ele está trazendo a chegada, alguma boa notícia, algum convite, alguma proposta muito boa para você.
No fundo do baralho, a gente tem um 4 de Gládios, que traz para algumas pessoas a oportunidade de criar alguma coisa sua, é um trabalho seu que você desenvolve sozinho ou sozinha, e que você vai colocar na matéria e isso vai crescer. Isso aqui me fala muito sobre, como é uma carta de solidão, mas também de economia no sentido de não de economizar, mas no sentido de economia financeira, aqui me fala, se você está tendo uma ideia de algum trabalho, alguma coisa assim que você vai fazer sozinho, que vai estruturar a sua vida, que pode crescer, tá muito favorável. Aqui a gente está falando muito sobre coisas favoráveis. Isso reforça aqui a questão da casa. Tem uma coisa que eles estão falando, como se você pudesse estar pegando uns bicos ou uns trabalhinhos, algumas coisas que você possa fazer em casa, isso pode render frutos, pode trazer alguma ideia, pode te colocar numa posição diferente profissionalmente. Coisas relacionadas a fazer em casa, na sua casa, transformar a sua casa num lugar de trabalho, de rendimento, está muito favorável também. O que mais? Opa, voou. Olha só, 2 de espadas, 2 de Gládios. Aqui me fala muito sobre também sociedades ou participação de amigos em situações. Pode ser para divulgar, pode ser para indicar, pode ser para ajudar. Às vezes um amigo fala: "Olha, tal coisa, ou tal lugar está precisando", ou "Você conhece alguém que faz tal coisa?". Entende? Fique atento ao que os amigos, a sua vida perto, né, social pode estar trazendo também de alerta, de coisa, de não é alerta no sentido de perigo, mas, assim, estar atento que oportunidades podem vir disfarçadas de falas comuns, que te dê alguma ideia. Às vezes você está conversando e uma pessoa fala alguma coisa que te dá uma grande ideia. Vale a pena investir. E eu estou ouvindo casa o tempo todo, coisas que você possa fazer na sua casa. Que mais, por favor? Opa. Olha, para algumas pessoas aqui está vindo uma mudança para o campo, ou para o interior, ou um trabalho que tenha coisa relacionada com estar em outro lugar. Vamos dizer, você trabalha aqui em São Paulo e os produtos que você vende para fora, ou você trabalha num lugar e você pega produtos ou matéria-prima, ou tem alguma coisa relacionada com campo, com o interior, com aqui também está bem favorável e traz um futuro de prosperidade. Você se inspirou em algum tipo de artesanato? Eu tô tentando dar exemplos para você entender o que está sendo dito. Ah, eu vi um artesanato, eu vi uma coisa, eu quero trazer isso, eu quero abrir, sei lá, uma loja desses materiais, de coisas que estão no campo, ou então quero trazer verduras frescas. Então, você traz de outra parte coisas para a terra. Isso também, se eu não sei se isso é uma inspiração ou se é algo que você faz para dizer que esse sol também vai brilhar para você. Ou vão para o campo, ou mudam para o campo, ou você fornece para outros lugares, lugares com menos acesso, de repente, sabe? Às vezes você faz alguma coisa que você leve acesso, leve esse produto, leve acesso, leve alguma coisa para lugares mais distantes, mais difíceis de acesso. Eu não sei, tá, mas está relacionado a isso. O que mais, por favor? Parece que tem mais coisa para sair. Vida profissional, financeira, o que está trazendo aqui, por favor? 6 de paus. Essa carta aqui está me falando que você tem uma ideia, mas você está completamente indecisa por onde começar, ou como agir, ou se deve colocar em prática ou não, se vai demorar muito tempo para isso ter resultado. Aqui está me falando que é muito provável que sim, demore um certo tempo, que você precise investir tempo, disposição para fazer essa coisa dar certo, mas vale a pena. Mesmo que demore um pouco. Para quem está começando um negócio, principalmente se for essa coisa de casa, até você começar a ver a coisa fluir, demora um tempo. Então, é importante que você tenha essa percepção para não jogar fora uma coisa que vai brilhar
porque o seu tempo é o tempo da ansiedade, é o tempo do precisa dar certo logo, é o tempo de não tá dando certo, vou mudar. Não, aqui tá falando para você dar tempo ao tempo, investir. Tem questões que às vezes passam por uma fase mais difícil, você não vendo o resultado disso, mas não desista, vai vir o resultado. Eu vou pegar aqui o oráculo para tirar um conselho final, que é o oráculo das mulheres fortes, que eu tenho usado muito. Até porque, como eu não estou em casa, eu estou hospedada na casa da minha amiga, Mônica, um beijo, te amo. Eu tô só com esse oráculo aqui. Então, vamos a ele. Essa carta está trazendo proteção para as descobertas ou para onde os seus olhos olham. O que isso significa? Não sai falando. Proteja o seu ideal. Aonde os seus olhos estão mirando, proteja isso. Não sai contando os seus planos, não sai explanando tudo. Proteja aquilo que é novo, aquilo que está nascendo, porque proteja a sua ideia. Entendi, obrigada. Às vezes eles vêm e botam uma frase na minha cabeça para eu poder conseguir sintetizar, porque Mercúrio em peixes, gente. Eu tenho Mercúrio em peixes, eu tenho que admitir que às vezes eu dou 10 voltas para conseguir trazer isso. Proteja a sua ideia. Não deixa que as pessoas matem aquilo que ainda nem nasceu direito. As críticas, elas às vezes elas destroem projetos que têm tudo para dar certo, mas que precisa de um tempo. E aí, às vezes, as críticas, elas destroem, porque você começa a levar em consideração o que as outras pessoas estão falando e às vezes vem a insegurança, você começa a questionar, e aí qualquer primeira dificuldade é suficiente para matar o projeto. E o navio ele fala que vai ter dificuldade, que tem um tempo para isso. Você tem que atravessar, fazer essa jornada, atravessar esse oceano para chegar no seu sol. Então, não permita, não abra a sua guarda para críticas, para pessoas que possam te desmotivar, de tirar, trazer pensamentos que façam com que você desanime. Aqui, a única questão negativa, né, no sentido de você botar em prática algo, é exatamente uma falta de proteção da sua ideia. O que mais? Então, o que mais, por favor? Porque eu tenho que pegar esse baralho. Um monte. Vamos lá. A carta do exame, ela fala sobre estudo, sobre projeto, sobre saber exatamente o que fazer, aonde está pisando, como executar. Então, aqui me fala de você não fazer as coisas só com aquilo que está na sua cabeça, porque você vai precisar também de métodos. E então, assim, aqui me fala muito sobre você aprender métodos, você se fiar em métodos, pelo menos nesse início. Quero fazer tal coisa, então vai estudar sobre. Não sai achando, inventando a fórmula. Estude como você vai colocar isso que você quer dentro de uma fórmula que é sucesso. Entendeu? Então aqui está pedindo que você estude, que você procure um método. Ah, eu quero ser criador de conteúdo de comida. Beleza? Você vai botar a sua autenticidade, as suas receitas e etc. Mas não adianta, por exemplo, você fazer um vídeo de 10 minutos se o padrão, o método é 5 minutos. Entende? Não adianta você fazer um vídeo todo picotado se o padrão é o passo a passo. Você precisa estudar o método. Estou dando só um exemplo. A importância do método. Aqui, a carta da afinidade, falando que já que você vai investir em alguma coisa, procure investir em coisas que você goste de fazer, porque fica mais fácil trabalhar com aquilo que a gente gosta. Não adianta, por exemplo, você falar assim: "Ah, não, sei lá, ah, eu quero ser criador de conteúdo e comédia é o que dá certo, bomba". Beleza, mas você não sabe fazer comédia. Não adianta, entendeu? Você não vai conseguir. Você precisa fazer algo que você saiba, que você tenha afinidade, que você possa realmente colocar em prática, usando um método, mas basicamente algo que você curta. Aqui essa carta
da conjectura, ela fala que você vai ter apoio de pessoas no seu projeto. Quando for o momento certo de você colocar na prática, você vai ter apoio, as pessoas vão te ajudar. Sejam futuros clientes, sejam pessoas que gostem do seu trabalho, sejam amigos, você vai ter apoio, você vai ter a ajuda que você precisa. Aqui me fala de parcerias e alianças que também vão ser fundamentais e acertados. Então, beleza, eu preciso também achar alguém que revenda algo que eu faço. Então, você vai precisar de parcerias, mas que vão ser boas e duráveis. Essa carta fala muito de aliança e prosperidade. Para algumas pessoas, pode ser uma sociedade, alguma coisa que você faça com outra pessoa que também possa prosperar. Eu tinha visto aqui para alguém, tinha uma coisa de fazer sozinho, mas às vezes, num momento, chega o momento de você compartilhar com outras pessoas e encontrar parcerias acertadas. Nem que seja pessoas que vão revender para você, a coisa continua sendo sua, mas em algum momento você precisa de parceria que vai trazer parceria acertada, que vai trazer prosperidade. Olha só a carta do intercâmbio de novo, me falando sobre distância, né, de troca de coisas, o interior, o navio. Talvez para algumas pessoas ou para alguém aí, essa prosperidade financeira que está se abrindo aqui, esse sol que está se abrindo aqui, tem a ver mesmo com você trabalhar ou longe de casa, ou com coisas que estão longe. Aqui o intercâmbio fala dessa troca, entende? A gente falou de interior, a gente falou de navio, pode ser de outro país também, de repente você vai para um outro país, tem essa troca. Essa carta da recapacitação é exatamente quando a gente precisa. Vou dar um exemplo. Eu sou atriz há muitos anos e há muitos anos que eu não atuo. E eu quero voltar a atuar. Então, às vezes é bom eu virar e falar assim: nossa, eu vou estudar de novo aquilo que eu já sei. Sim, às vezes a gente estuda de novo aquilo que a gente já sabe para se recolocar, para se recapacitar, para entender como é que está o mercado, como é que estão as pessoas, quem são as pessoas que estão nesse mercado, como é que isso gira. E aí você fala assim: nossa, mas eu vou ter que começar tudo de novo. Não, não é um começar tudo de novo. É como se fosse uma reciclagem, uma recapacitação. Aqui fala de você estudar para melhorar aquilo que você já sabe. Vou tirar uma última de finalização aqui. Gosto. Gosto muito. Rei de espadas. Aqui, Rei de espadas, ele é o momento do vou me jogar na coisa, mas completamente consciente, porque é espadas, é o movimento. Os reis são sempre movimento, mas é um movimento mental, é um movimento consciente. O que que eu posso fazer para ficar melhor nisso que eu quero produzir, nisso que eu quero criar, nisso que eu quero trabalhar, nisso que eu quero que gere dinheiro para mim. Então, aqui reforça a necessidade de você se recapacitar, de fazer novos cursos, aprender novas coisas. De repente, você tem muito talento fazendo uma coisa, mas não sabe como divulgar. Então, assim, existe aqui um processo também de aprendizado para algumas pessoas. E a rainha de paus é a carta mais legal, assim, vamos dizer assim, porque você vai estar dominando as situações e de boa, feliz. Olha como essa carta tem uma energia incrível. É aonde você chega nesse processo, se você seguir os caminhos. Eles estão falando de novo sobre a ética. Não se perca no caminho fácil. Dê os créditos. Eu não sei de onde veio o que isso vai significar para você, mas eu estou ouvindo assim: dê os créditos e seja ética. Um beijo, muita luz. E eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, deixar o seu like, comentar comigo o que ressoou, se vocês estão gostando desse formato, que vem o que tem que vir e eu passo sem filtro. Toda ajuda é necessária. Indicação, compartilhamento. Ai, ai, compartilha com você mesmo. Já ajuda, tá? Se você quiser realmente colocar a mão na massa
e ajudar a voltar o canal a alcançar, porque agora eu preciso da mão de vocês e, assim, humildemente, me ajudem a continuar fazendo a única coisa que eu sei fazer, que é esse trabalho. Um beijo e muita luz.